Estamos de volta, isso mesmo. Agora com o nosso quadro Viva com Saúde. A gente vai falar sobre aquelas manchas que podem surgir no rosto depois de um monte de noites mal dormidas, né? Que são as olheiras, gente. Elas podem ser causadas por influências hereditárias, né? Tendo algumas características particulares, como a pigmentação mais acentuada. Além disso, a gente vai falar sobre micoses e saúde das unhas. Então, participa aí do nosso quadro Viva com Saúde através do nosso WhatsApp 981056955. Manda sua pergunta que o nosso convidado de hoje, mais uma vez, é o dermatologista João Lopes. Seja muito bem-vindo ao nosso programa novamente. Tudo bem? Agradeço, Paulo, Luísa. Boa tarde a vocês, boa tarde os ouvintes da TV Feliz. Obrigado. Olha só, vamos já perguntando, né? As olheiras, elas são hereditárias? Por que a gente tem essas famosas marquinhas aqui embaixo do olho? Sim, uma grande parte das olheiras ela tem um fundo de hereditariedade ou genética. Então, o que é que acontece? Acontece uma pigmentação mais escura ao redor dos olhos, principalmente a nível de pálpebras, onde o tecido da pálpebra, ou seja, a pele é uma pele mais fina. Então, o que é que acontece? Um ninho de melanócito, que são essas células que fabricam o pigmento da pele, chamado melanina, eles ficam mais superficiais, eles superficializam. Como a pele da pálpebra é mais fina, então se visualiza melhor. A outra coisa também, falando também sobre a pálpebra, a pele fina, alguns vasos que irrigam essa parte da pálpebra. Então, quando a pessoa tem uma pele mais clara, é muito mais visível do que numa pessoa de pele escura. Geralmente, as pessoas de pele clara, brancas, você visualiza mais aqueles vasinhos ou azulados ou aqueles vasos mais avermelhados, que são provocados por dilatações deles, ou seja, há uma má drenagem desse sangue que circula ali naquela pálpebra, então fica mais visível, fica mais, muito mais diagnosticado a olheira, a gente chama de hiperpigmentação periorbitária, que é a mesma coisa. Existem vários tipos de olheira, então? Existe aquela olheira que já tem uma característica genética, aquela que você vai observar, muitas vezes algumas pessoas da família têm. Existem aquelas que são provocadas por essa influência da pigmentação mais acentuada nessa região, que são aquelas olheiras que são mais escuras. Existem aquelas que você visualiza mais como os vasos, como as veiazinhas dilatadas. Então, principalmente essas três. Tem pessoas que têm também uma estrutura óssea, onde os olhos são aqueles olhos mais encovados, mais fundos, que você vai sempre visualizar também uma sombra e vai se caracterizar sempre como uma olheira. Uma sombra mais escura, alguém vai dizer sempre, olha, é uma olheira ali. Doutor, vamos falar um pouquinho sobre as causas, né? Quais são os fatores que provocam ou acentuam as olheiras, né? Porque muitas vezes a gente tem um pouco e na medida do tempo elas vão ficando cada vez maiores, mais fortes, né? Sim. Os fatores que acentuam mais são noites mal dormidas, estresse, produtos, muitas vezes até maquiagens que se colocam nessa área, algumas irritações que a pessoa tenha nessa região, bebidas alcoólicas, produtos outros que a pessoa muitas vezes faz uso de medicamentos que deixam a pele fotossensível, ou seja, com o sol essa pele ela pode pigmentar mais. As principais são essas, pessoas que têm uma dificuldade na drenagem desse sangue, ou seja, dessa congestão que acontece na região dos olhos. Então isso vai cada vez acentuar mais as olheiras. Vou mostrar algumas fotos para quem está em casa, ver se aí se identifica, né? Vamos ver como é que é. Se a gente eita, aí tá a Kim Kardashian, mas é muito raro ver a Kim Kardashian assim, né? Porque sempre tá muito maquiada, aí pegaram um flagra dela e olheiras bem acentuadas, né? Não tá mais nem roxa, já tá preta essa olheira. Sim. Muitas vezes procura, né, corretivos para esconder um pouco essas olheiras, né? Claro que tem as medicações infelizmente, elas não são curativas. Vale salientar aqui que a maioria dos medicamentos, eles têm uma ação, enquanto você está fazendo uso dela, você está sob controle. Quando você para de usar a medicação, elas reaparecem, né? A gente viu ali a olheira mais escura, né? E aí a gente está vendo como se fosse uma bolsinha d'água. Também é caracterizado como olheira, né? É uma bolsa, essa bolsa é uma bolsa de gordura. É uma queda dessa gordura que geralmente ela está mais acima, mais na pálpebra inferior, mas
justaposta à pálpebra inferior. Agora ela desceu um pouco mais, aí fica mais visível essa bolsinha de gordura, que não deixa também de ficar com aquele olhar cansado, aquele olhar parece que dormiu mal, aquele olhar de quem não está totalmente bem, né? A Sandra não dormiu A nada Sandra essa dormiu, noite. não. Ela ficou Vida no de jornalista, plantão, né? ela ficou num plantão brabo aí. Foi, com certeza. Doutor, é Bichinha. possível prevenir? Como é que a gente faz para prevenir essas olheiras? Isso, é possível prevenir. Claro que existem mudanças de hábitos para que aconteça essa prevenção. Você dormir bem, aquela pessoa que tem olheiras, à medida que ela tem um sono bem, que ela relaxe bem, ela vai ter um bom estado de saúde, um bom estado de pele. Pessoas que, por exemplo, costumam beber e deixam de beber bebida alcoólica. Então é bom que a pessoa se hidrate bem, deixe de beber bebida de teor alcoólico. É bom que a pessoa deixe de tomar algumas medicações que muitas vezes podem provocar também olheiras, principalmente essas medicações que são fotossensíveis, são medicações que você toma e aquela medicação ela vem mais próxima da epiderme e o sol quando pega, o sol pigmenta mais também. Então, são esses os fatores, bebidas, pessoas que tomam muito café, muito chás, então são pessoas que têm uma predisposição maior de apresentar essas olheiras. Então é importantíssimo usar protetor solar, né? É importante usar o protetor solar. Isso aí, o protetor solar ele vai ser importante para tudo, e para as olheiras em particular, porque o protetor solar vai evitar que aquela pigmentação se acentue. Claro que tem cremes clareadores também, vale salientar que tem cremes clareadores para as olheiras. Existem tratamentos também, outros como luz intensa pulsada, laser, ou seja, existe Que, aliás, uma estão gama... super em alta, né? As Super em mulheres alta. Estão em estão altas, fazendo isso. bastante. Ou seja, apesar de não curar, mas a pessoa que tem olheiras, ela pode conviver muito bem, passar despercebido sem aquelas olheiras. Olha só, você pode participar desse bate-papo através do nosso WhatsApp, então manda sua perguntinha pra gente, 981056955, se você tem olheira, se você se identificou com alguma daquelas fotos, né, das famosas que a gente mostrou aqui, manda sua pergunta que o Dr. João Lopes vai tirar a sua dúvida, tá? Já chegou aqui uma pergunta da Adriana, de Soledade 2. Ela pergunta o seguinte: gelo diminui olheiras? Sim, tudo que cause vasoconstricção é aquilo que vai diminuir o volume dos vasos. A gente percebe que nas olheiras, como eu falei anteriormente, existe uma dilatação daquelas veiazinhas e daquelas artérias. Então, quando você coloca gelo, ela vai diminuir mais o diâmetro daquela veiazinha ou daquela artéria. Vai ficar menos visível isso aí. Quando usa, além do gelo, faz uso de algum clareador, de algum outro corretivo, aí é que vai ficar melhor. A gente estava até lembrando aqui sobre, em alguns procedimentos estéticos, muitas pessoas usam pepino no olho, Verdade. várias São as coisas, medidas né? Isso caseiras, também, né? Também. Vale vale? salientar que vale sim. Claro que nunca vai ter aquela mesma presteza, aquela mesma celeridade dos cremes que estão no mercado. Mas quando se faz as compressas geladas, vale salientar que são compressas geladas, com pepino, compressas geladas, com rodelas de batatas, compressas com esse tipo de produto, a pessoa vai ficar com melhoras na situação da olheira. E o preenchimento com ácido hialurônico, né, que está sendo super procurado, ele realmente é eficaz? É sim, porque o ácido hialurônico ele funciona ali naquela região como um indutor da formação do colágeno, vai hidratar aquela região e vai fazer com que o colágeno ele comece novamente a ser produzido. Ou seja, quanto mais colágeno naquela área, ele vai disfarçar mais, vai deixar que aquelas veias fiquem apresentadas. Ou seja, vai subir mais aquela epiderme para evitar que essas veias ou as artériazinhas elas fiquem visíveis. E ainda falando um pouco sobre as bolsas, né? O tratamento é da mesma forma que a das olheiras? O tratamento pode ser com o tratamento das olheiras, se você pretende fazer o tratamento correto, além do tratamento das olheiras, o mais indicado seria mais uma pequena cirurgia nessa região, para poder fazer a retirada dessa bolsa de gordura. Os outros tratamentos não vão ser tão bem receptivos naquele local quanto uma pequena cirurgia. A pequena cirurgia seria um tratamento ideal para aquela região, fazer a retirada daquela bolsa. Tem como, então, vocês
fazerem aí todos esses tratamentos, né? A tecnologia está ao nosso favor, né, doutor? Sim, é só se com consultar. Tudo está aí, né? A saúde, a gente tem que ir atrás realmente de consultórios que sejam de confiança, Sim. né? Para ver cada caso é um caso. E se prevenir Isso. também, né? Que aí é sempre o melhor remédio, né? Isso aí. Bom, agora mudando de assunto, né? A gente vai falar sobre o quê? Um assunto também super procurado, super sugerido aí pelo nosso público, que é micose. É isso aí, olha. Pelo fato da gente viver numa região de clima quente, esse é um motivo super, né, que tipo assim, faz com que todo mundo tenha essa dúvida. Muitas pessoas têm micose, né, porque é comum aqui, já que é um clima quente, as pessoas vivem nesse calor, tem tudo a ver, né, doutor? As Isso. micoses com o calor que a gente passa aqui no Nordeste, Isso. né? O calor faz com que aqueles germes que já fazem parte da nossa pele, só que eles estão calminhos, eles comecem a acelerar, vão começando a proliferar, vão começando a formar colônias. E o germe ele tem uma predileção, ele gosta muito da queratina, que é o que contém na nossa pele. Queratina, o próprio pelo, então ele sai devorando tudo. Quanto maior o calor faz com que ele prolifere, ele se multiplique. Ele vai atrás da queratina e sai pegando o que é de queratina, deixando depois aquela parte rosada, aquela parte avermelhada, coçando naquela região. Então, as áreas mais abafadas são as áreas onde esses germes eles vivem com mais tranquilidade, no sentido de pegar aquela oportunidade para... E aí vão se triplicando, né? Vão se multiplicando. E existem partes do corpo que são mais comuns aparecer as micoses? Sim. Geralmente nos pés, virilha, né? A região da virilha é principal, é a região inguinal. Aí entre os dedos dos pés, na região interdigital, sob as unhas, onde geralmente as pessoas lavam muito as mãos, principalmente as donas de casa, lavam muito as mãos e não tem como enxugá-las. Ou seja, não tem como colocar algo dentro da unha, embaixo da unha para poder limpar. Então ali se torna um ambiente bom, porque aquela área está úmida, se torna um ambiente bom para o germezinho penetrar ali, começar a se alimentar dessa queratina que já está amolecida, a queratina da unha já está amolecida, e aí ele se reproduz, provocando aquelas manchas nas unhas que todo mundo já deve ter visto, uma mancha na unha provocada por um germe desse. Inclusive, falando em manchas, a gente já vai mostrar algumas fotos aí para o pessoal de casa ver junto com a gente e o doutor comentar também. Temos vários tipos de micose, né, doutor? Vamos Sim. falar sobre alguns tipos. Essa daí a gente chama cientificamente de tinea corporis, porque acomete uma área do corpo não específica, principalmente a região do abdômen. Vê que aí tem uma área em círculos, vão formando vários círculos, agrupando vários círculos e dando uma placa já, isso aí já se denomina de uma placa micótica. Vê que são reuniões, alguns círculos vão começando a se confluírem, se interligando, provocando uma placa maior. Mas tudo isso aí tem tratamento, tem cura. Aí em uma criança, as micoses na criança são mais comuns no couro cabeludo. A gente percebe aí Por quê, que doutor? há uma... Porque o couro cabeludo tem queratina, a criança transpira também muito. Aquilo que a gente estava falando, o germe gosta muito da queratina, e quando transpira mais, fica mais amolecido. Então, ele tem alimento para ele sobreviver. Esse é o alimento dele. Ele vai... A criança está sempre correndo, A criança brincando, correndo, suando, transpirando, né? suando, e ele vai até pegando também o pelo da criança. Vê que aí já há uma tonsura, já tem uma quebra de pelo. Você já não observa o pelo íntegro. Já vê que a própria micose, ela já também devorou o pelo. Na criança tem esse comportamento. Eu ia até perguntar, né, o que aconteceu aí, se o cabelo realmente caiu, então, né? O cabelo caiu, houve uma tonsura do cabelo, mas geralmente nessa forma aí, não há uma destruição na raiz do pelo. Então, quando trata dessa forma aí, faz o tratamento conveniente, o tratamento dessa forma aí já é por via oral, tem que tomar uma medicação e tem de passar um medicamento também para ficar curado, mas se cura esse tipo de micose também. Aí a gente vê uma micose da unha, uma tinea da unha, vê uma mancha aí, principalmente no dedo grande, no hálux, a gente percebe essa mancha mais amarelada que caracteriza uma micose. Vê que a unha já está um pouco sobrelevada, o fungo penetrou por baixo da unha e sai escavando a unha. Vê que essa unha aí já está um pouco suspensa, se podemos dizer assim. Às vezes a pessoa toma banho, doutor, e não se seca bem, né? Também tem isso. É uma das melhores maneiras de se prevenir, né? Se secar bem, deixar tudo... A dificuldade para a unha
a gente percebe, porque não dá para a gente colocar, a grande maioria das pessoas não tem como colocar algo embaixo da unha. Por que é que acontece muito isso? Principalmente em mulheres. As mulheres, elas fazem muito a unha e tiram muitas cutículas. A cutícula é o que protege a unha. Quando você retira a cutícula, o germe vai penetrar por ali. O germe tem mais facilidade de penetrar e também em unhas mais longas, porque não dá para você enxugá-las. Embaixo não pode enxugar. Unha curta já acontece. Imagina uma unha mais longa, uma unha mais comprida. Legal. É bom também, passa um secador, né? Às vezes ali, Isso, pode ser uma boa alternativa, pode né? ventilador, secador, abanar, ficar algum tempo lá com uma folha de papel, um pedaço de papelão. Dá para fazer direitinho. A pessoa tem que ter tempo, tem que ter disponibilidade, tem que ter tempo. Sim. Tem que ter Doutor, tempo, mas tem uma facilitar pergunta tempo. aqui já dos nossos telespectadores. Se vocês quiserem, podem, claro, interagir junto com a gente no WhatsApp 981056955. Manda sua dúvida sobre um desses temas que hoje a gente está abordando com o doutor João. Boa tarde, aqui é a Alesca. Gostaria de saber, eu trabalho na madrugada, como é que eu faço para tirar a olheira? Sendo que são poucas as vezes que eu tenho, mas aquele pouco, claro, me incomoda. Existem os cremes clareadores, como a gente falou. Claro que olheiras, mais uma vez, não existe assim uma cura para olheiras. Enquanto você está tratando, enquanto você está usando esses cremes clareadores, o protetor solar, ter noites no período, claro que infelizmente ou felizmente ela trabalha à madrugada, mas ter um bom dia de sono para poder relaxar, para poder o organismo começar a se refazer. Isso aí tem como ser feito. Claro que vai exigir um pouco de sacrifício, mas existem os cremes clareadores, existem os lasers, existe a luz intensa pulsada, onde você pode melhorar esse quadro de olheiras. Não tem cura, vale salientar. Doutor, ainda sobre olheiras, né? Nossos telespectadores estão mandando perguntas. Se você tem alguma dúvida, participa junto com a gente, tá? No 981056955. A Elaine de Extremóis está dizendo que tem olheiras arroxeadas. Ela está perguntando se são hereditárias e o que ela pode fazer também. Na grande maioria das vezes são hereditárias. A mesma conduta que a gente estava falando para essa outra ouvinte. Existem cremes clareadores no mercado, existem tratamentos outros à base de peelings de fenol, existem tratamentos com outros clareadores tipo ácido retinóico, o ácido glicólico, existe também o uso do ácido hialurônico também. Então, tem uma gama de produtos que ela pode fazer uso. Voltando a falar sobre as micoses, a gente estava passando fotos. Vamos mostrar aquela foto mais uma vez para o doutor comentar. Parece até um pano branco, né, doutor? Aquela última que a gente estava vendo. A gente pode... Essa daí, ó. Ah, sim. Isso aí é uma pteríase versicolor, né, que é o linguajar leigo, é o pano branco, é uma micose também, que ela atinge mais superficial, atinge a pele bem mais superficial. Vê que ela deixa essa pigmentação brancacenta, mas existem também as manchas provocadas por esse mesmo germe, que eles têm outras tonalidades. Eles têm tonalidade rosada, eles têm uma tonalidade amarelada, têm uma tonalidade amarronzada. Essa é apenas uma das tonalidades, um dos tons dele aí que é o branco. Mas existem deles também marrons, amarelos, esse é o mais rosados. comum, né? Esse é o mais comum. Agora, muita gente tem medo que não saia, mas sai, doutor. Se fizer o tratamento, vai sair. Quando se faz o tratamento, claro que ele tem de ser feito o mais rápido possível. Por quê? Porque quanto mais tempo você demora, ele pode ir se alargando, pode ir aumentando mais. E ele demora um tempo depois do tratamento para sair. Não significa dizer, a medicação durou tantos dias, assim que termina o medicamento ele já saiu, não. Geralmente ele vai desaparecer entre 30 a 45 dias depois do término do tratamento. Bacana, olha só. Chegou mais uma perguntinha aqui do nosso telespectador e diz o seguinte: gostaria de saber como tratar a micose das unhas, né? A gente já até falou aqui, mas vamos reforçar novamente. O tratamento da unha pode ser tanto por via oral, o ideal é que seja também por via oral, já que a unha é um tecido mais resistente do que a pele. Via oral e tem também tópico, ou seja, tem também local. Você pode fazer uso de medicação tópica por meio de em pomadas, veículo de solução, cremes ou esmalte. O esmalte para a unha é o mais recomendado.
E pela comodidade do tratamento, você pode colocar o esmalte, claro, o esmalte terapêutico para unhas, você pode colocar ele 2 vezes por semana, 1 vez por semana, vai depender do estado da sua unha e como o médico vai ver no decorrer do tratamento. Agora, doutor, a candidíase é um tipo de micose também? Também, é uma levedura, é um tipo também de fungo, digamos assim, é um fungo também. Então a levedura, ela comete muito, é muito comum ela cometer também essa área inguinal, é comum ela apresentar também entre os dedos principalmente entre os dedos dos pés, também entre o dedo das mãos, principalmente em pessoas que estão sempre com a mão úmida, ou seja, as donas de casa são as maiores vítimas das candidíases. Porque também tem aquela história do biquíni, né, doutor? Não pode chegar e ficar de biquíni molhado, essa história. Foi boa essa intervenção sua. O ideal é que após um banho de piscina, após um banho de praia, a pessoa retirasse aquela roupa, não passasse o dia todo com aquele biquíni, ou com aquele calção, ou com aquela sunga ali. Porque aquilo ali, aquele calor, aquela coisa úmida abafada, vai favorecer a proliferação do fungo. O fungo gosta de coisa abafada e quente ao mesmo tempo. Olha só para a gente encerrar, tem uma pergunta aqui da Elisiane. Ela fala assim: oi, boa tarde, desde os meus 19 anos começou a aparecer umas manchas e a cada 5 anos aparece outra, sempre do meu lado esquerdo. O que poderia ser, doutor? É difícil, assim, só com esse relato, avaliar, né? Saber que tipo de mancha é essa, a tonalidade dessa mancha, em que periodicidade ela apresenta, se já usou alguma medicação, ela não melhorou e agora está voltando, fica difícil. Pode ser uma gama de coisas, né, doutor? Só na consulta mesmo, pessoalmente. Para ter uma ideia do que ela esteja falando. Então, o mais ideal é ir ao médico, né? Vai ao dermatologista, vai lá no doutor João. Obrigada, viu, mais uma vez. Que agradeço o convite, agradeço a oportunidade e a Sociedade Brasileira de Dermatologia está sempre de portas abertas para algum interesse que vocês queiram. Obrigada. A gente gosta muito de falar sobre saúde aqui no nosso programa, como se eu ver. Muita gente precisa de informações, né? Sim. Gosta de saber sobre esses assuntos. Obrigada, até a próxima. Obrigado, doutor. Até a próxima.